A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, que vão ouvir essa palavra neste momento. Neste momento, Deus tem uma palavra para a sua vida. A palavra de agora está lá em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 28 até o 31. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ver com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Os discípulos estavam numa situação, estavam em alto mar, num barco, e o vento era contrário. E, de repente, eles viram Jesus vindo ao encontro deles por cima das águas. Mas eles logo não reconheceram que era Jesus, acharam que era um fantasma. E Jesus disse para ele: Tem bom ânimo, sou eu. E Pedro, desafiando ou colocando à prova para ver se era Jesus, disse: Se és tu, manda-me eu ir contigo. E Jesus disse: Então vem. Então logo naquele momento Pedro teve aquela atitude, levantou, saiu do barco e foi caminhando por cima das águas ter com Jesus. Só que quando ele estava por cima das águas, estava indo ter com Jesus, ele sentiu o vento forte. Ele sentiu o vento e ele começou a afundar. Então essa mensagem traz para você neste momento, para a sua vida, o seguinte: que Pedro teve a atitude de sair do barco. Ele teve a atitude de colocar à prova: Se és tu, mestre, manda que eu vá. E Jesus falou: Vem. Muitas vezes Jesus está falando para você: Vem. Saia da onde você está. Toma atitude de fé. Saia desse tempo ocioso. Se você quer algo mais na sua vida, quer viver o sobrenatural, quer receber uma bênção especial, sai do seu cotidiano. Faça algo diferente. E Pedro naquele momento foi. Ele ouviu a voz de Jesus. Então vem. Ele obedeceu e foi. Então, quando você ouve a voz, você precisa ter fé, ter uma atitude diferenciada, fazer algo diferente e ir. Só que quando Pedro, chegando com Jesus, mas quando ele percebeu o vento forte, ele começou a afundar. Aí eu te pergunto, o que fez Pedro afundar? Ele não obedeceu, ele não foi ao encontro de Jesus, mas por que ele afundou? E eu te digo, o que fez Pedro afundar não foi o vento forte. E não foi a pouca fé, porque Jesus afirmou: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então não foi nem o vento e nem a pequena fé. Sabe o que fez Pedro afundar? Foi a dúvida. Porque Jesus disse: Por que duvidastes? Então, quando você faz algo e deixa a dúvida entrar no meu coração, você acaba falhando, você acaba afundando. Agora, o que causou essa dúvida? Por que veio essa dúvida no coração de Pedro? Porque Pedro perdeu o foco. Lembra que Jesus estava por cima das águas. E Pedro saiu do barco e foi ter com Jesus. E ele foi, a Bíblia fala que ele foi. Mas sentindo o vento forte. Mas por que ele sentiu o vento forte? Por que ele foi prestar atenção no vento? O vento forte, na Bíblia, vem falar das nossas dificuldades. Porque ele perdeu o foco. Quando ele perdeu o foco em Jesus, ele percebeu que o vento estava forte. Porque a Bíblia fala lá no começo, no versículo 26 ou 27, que o vento era contrário. Então, quando os discípulos estavam no barco, o vento já era contrário, então já estava ventando. Mas quando
Pedro saiu do barco, ele não preocupou com o vento. Ele não preocupou se o vento estava forte ou não. Por quê? Porque ele olhou para Jesus, porque ele foi de encontro a Jesus. Ele teve fé para sair do barco e ir de encontro a Jesus. Só que quando ele perdeu o foco em Jesus, ele sentiu o vento forte, ele sentiu as dificuldades. E sentindo as dificuldades, ele começou, aí gerou dúvida no coração dele. Será que eu estou andando mesmo? Aí foi onde ele afundou. Então, a palavra que eu tenho para você hoje, não perca o foco em Jesus. Não olhe para as circunstâncias da sua vida, não olhe para a sua fé, para o tamanho da sua fé. Não preocupe com o tamanho da sua fé, não preocupe, mas simplesmente olhe para Jesus. E se Jesus falar para você, vem, tem atitude de fé e vai, mas não perca o foco em Jesus. É como uma criança quando está aprendendo a andar, ela vai para os braços do pai, já vai até com os bracinhos abertos, porque ela tem aquela confiança no pai, que se ela for cair, o pai pega ela. Então Pedro fez isso, só que quando ela estava correndo para os braços do pai, de repente ela deu uma olhadinha para o lado, quando dá uma olhadinha para o lado, ela desequilibra e cai. Mas, o que eu quero dizer para você, não perca o foco. Não perca o foco. E não preocupe com o tamanho da sua fé. Às vezes você fala, mas eu não tenho fé para isso, eu não tenho fé para fazer aquilo. Você tem fé sim. Porque o Pedro, com a pequena fé que ele tinha, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou por cima das águas. Então, use a pequena fé que você acha que tem e fique focado em Jesus, que enquanto você estiver focado em Jesus, você vai vencer todos os obstáculos, todos os problemas da sua vida. Não olhe para os seus problemas, não olhe para os seus obstáculos, olhe para Cristo e você terá muitas bênçãos e você viverá o sobrenatural de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fica com essa palavra neste momento.